O vídeo de hoje nós vamos falar sobre a sétima porta, que é a porta do cárcere. Uma porta que tinha em Jerusalém, que ela dava de frente para o pátio onde ficavam os presos, onde tinha as prisões. Então essa porta, ela ficava de frente desse pátio. E nesse pátio era dado as sentenças para que fossem levados para o cárcere. Cárcere quer dizer prisão, quer dizer presídio, quer dizer onde ficam presos, onde fica ali aquelas pessoas que fizeram alguma coisa contra a lei, né? Fizeram alguma coisa de errado. Então, eles ficavam ali no cárcere. Eles eram julgados, era dada aquela sentença e eles iam para o cárcere. Então, por isso é chamado a porta do cárcere. Trazendo para os dias de hoje, né? Eu estou aqui com alguns visuais. Tem uns que fala bem forte, né? Que é a grade da prisão. Quando a gente lembra de prisão, a gente lembra de quê? De grade, né? Uma pessoa enjaulada, de jaula. Aquela pessoa fica ali enjaulada, sem ter como resolver alguma coisa que tinha lá fora para resolver, fica ali preso. Por quê? Porque fez alguma coisa de errado, né? Então, a jaula, a grade, tanto ela serve para você fazer a introdução da história, como também serve, tanto é que eu fiz ela em papel cartão, tá? Como ela serve para a decoração, se você for dar este tema das 12 portas. Então, na porta do cárcere, você pode colocar lá na parede, né, a grade, porque vai dar alusão, vai dar o entendimento de que alguma coisa tem a ver com prisão, tá bom? Tem também aqui aquelas algemas que eram colocadas nos pés dos presos, tá? Que também pode ser para a introdução, como também pode ser para a decoração, tá bom? Tudo tem lá nos moldes que vocês vão receber no PDF. E tem também a algema, que as crianças conhecem bem, porque os policiais usam, tem nos filmes, né? Então, a algema, e também fiz em papel cartão, porque serve para a decoração. Então, qual é a decoração? A algema do pé, aquela que antigamente os presos usavam, né? A algema do pé e a grade, tá bom? Então, vocês têm a introdução de que hoje nós vamos falar sobre algo sobre prisão, né? As formas de prisão. E nós estamos falando para a criança, então tem que ser uma prisão onde a criança entenda que ela também pode ficar presa em algumas coisas, em alguns pontos, como nós também, né? Nós adultos, nós tias, nós tios do Ministério Infantil, muitas vezes nos sentimos presos em algumas coisas e às vezes queremos até sair, mas não sabemos como, né? E tem uma chave para isso que nós vamos ver mais tarde, no decorrer do vídeo, tá bom? Então, você já pode introduzir, não é? Falando sobre Adão e sobre Eva, que por causa deles, da desobediência deles, né? Deixa eu ajeitar aqui. Por causa da desobediência deles dois, vocês estão vendo bem aí os visuais deles dois. Esses visual já foi de aulas passadas, tá? Se eu não me engano, foi do nível... Se não tem no nível 1, foi do nível 3. 3 ou 4, tá? Eu vou olhar direitinho, mas qualquer coisa eu coloco no PDF, um PDF à parte, com esses visuais que não são do nível 5, que do nível 6, que nós já fizemos em outros níveis, tá bom? Então, aqui Adão e Eva, né?
que foi por causa deles, por causa da desobediência, nós ficamos numa prisão que de onde só quem pode nos tirar é Jesus Cristo, né? Ele, quando ele morreu ali na cruz, né? Ele morreu ali na cruz, ele levou sobre ele os nossos pecados. Todos os nossos pecados foi sobre ele, né? Não é por isso que deixamos de pecar. Não, nós pecamos. Pecamos, mas somos justificados, né? Não é que Jesus passe a mão nos nossos pecados, não, viu? Não vamos passar isso para as crianças. Olhe, você vem para a igreja, você é um menino que é custoso, como se diz aqui em Minas, né? É custoso, mas você é um menino que Jesus veio para lhe salvar. Aí o menino diz, pronto, eu vou aceitar Jesus. Aceita Jesus e ele acha que a partir dali o que ele fizer de errado, Jesus vai perdoar. E não é assim. A criança ela tem que entender que Jesus levou sobre ele os nossos pecados, mas a gente tem que se arrepender, não é? E ele perdoa. E quando a gente se arrepende, aí a gente não faz mais. Não é isso? Então isso a gente tem que passar para a criança, de uma forma que ela entenda que quando ela aceitou Jesus, que ela pediu perdão, que ela se arrependeu, ela estava dizendo para o Senhor Jesus, olha, a partir de hoje eu vou fazer de tudo, de todas as minhas forças, para que eu não faça mais aquilo que eu fazia de errado e entristecia a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo, tá bom? Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que passar para eles, porque eles, quando nascem, eles já nascem em pecado, né? A gente já foi concebido em pecado. Então, não podemos dizer para a criança que ela pode fazer algo errado porque Jesus vai perdoar. Jesus vai perdoar. Mas se ela se arrepender e por um acaso ela deslizar, o cair é nosso. Deus ele está ali para estender a mão, né? Para nos dar força. E a alegria do Senhor é a nossa força. E quando é que o Senhor se alegra? Quando a gente agrada a Ele. Ele é Pai. Todo pai sente prazer em ter um filho obediente, um filho dedicado aos estudos, um filho que não chama palavrão. Tem muita criança aprisionado em palavrão. Ele está numa prisão. Muitas vezes por quê? Porque em casa é normal. E ele fica aprisionado. Então temos que ter este cuidado de mostrar para a criança que não é só uma prisão feita com grades, né? Não, não é só uma prisão feita com grades. Nós também somos aprisionados, livres e somos presos. Nós não somos livres e somos escravos do Senhor, né? Porque nós queremos. Mas aí é algo diferente. É algo que vai nos levar para o céu, a obediência, né? Nós somos escravos da orelha furada. O que é que significa isso? Que muitas vezes o escravo, seu senhor, ia e dava a carta de alforria. E ele aceitava a carta, ele sabia que era um escravo livre, mas ele amava tanto aquele dono dele que ele ficava e permanecia na casa, né? Não como escravo. Ele já permanecia livre, amigo do seu senhor. Da mesma forma somos nós, tá bom? Então tem esse tipo de escravidão, que é uma escravidão onde você é livre para fazer o bem. Mas tem a escravidão onde você fica preso a algumas coisas que não agradam ao Senhor, né? Então tem crianças que estão presas em palavrões,
em dizer mentiras, em levantar falso, né? Tudo isso é abominável ao Senhor. Porque quem é o pai da mentira? Satanás. Quem é que quer ser filho de Satanás? Né? Eu acho que uma pessoa no seu senso perfeito, na sua mente perfeita, não vai querer ser filho de Satanás, né? Vai querer sempre servir ao Senhor. Tem crianças também, tias, que está preso em jogos, na internet. A internet é muito boa, mas tem horas que a internet afeta a mente da criança. Ela já, muitas vezes, ela não sabe o que é real e ela não sabe o que é fantasia. Por quê? Porque ela está aprisionada por alguém muito esperto, chamado Satanás. Viu? Então, muito cuidado ao passar a prisão para as crianças, para que elas entendam que tipo de prisão, que elas sejam livres, né? Tem crianças que estão muito confusas, sem saber, sem entender. Eu fiz esses visuais também de papel cartão, porque tem tias que muitas vezes não têm condições de comprar o EVA, como eu também muitas vezes não tive condições e eu tive que adaptar algumas coisas. Então, como estou sem alguns materiais, eu aproveitei o papel cartão que estava em casa, tá bom? Então, muitas crianças confusas, sem saber, não é? Com aquela interrogação na cabeça, para onde eu vou? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou decidir? E você é a pessoa que está trabalhando a vida, desculpe, a, a vida espiritual da criança, tá bom? Então, muitas vezes a criança, ela está aprisionada no medo, no medo. Vocês estão vendo que muitos visuais são da aula passada, viu? Por quê? Porque nós vamos adaptando a cada lição, viu? Então, vocês vão passando para eles, vão olhando em casa o que vocês têm e vão adaptando no que vocês querem aplicar para a criança naquela história. É muito prático, né? Então, aqui a criança com medo, né? Muitas vezes a criança está aprisionada num abuso dentro de casa, às vezes na escola, às vezes na igreja, viu? Tem crianças que estão aprisionadas e nós temos que entender as emoções da criança. Por que tanto medo? Por que tão assustada de você chegar perto dela e ela levar aquele susto, aquele sobressalto? Converse com sua criança, viu, tia? Viu, tio? Procure entender, porque a criança, ela tem que ser curada fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E muitas vezes, para que a criança seja curada espiritualmente, tenha um espiritual sadio, ela tem que ter um acompanhamento no seu dia a dia, na sua vida natural, viu? Então, muitas vezes, quando nós abraçamos uma criança, que ela nos abraça forte, muitas vezes a criança não quer nos soltar. Por quê? Porque ela se sente protegida por nós. Nós somos a referência dela como protetor. E a Bíblia diz assim, que ai daqueles que escandalizar um desses pequeninos. Ai daquele. Não vai ficar impune. Não vai ficar, né? Então, a tristeza, a criança triste, de semblante abatido. Procure saber, porque muitas vezes ela está aprisionada, ela está numa prisão, ela não pode falar, ela não pode sair, ela é indefesa,
E o Senhor precisa fazer algo no coração dessa criança. Mas para ele fazer, nós somos o instrumento. Nós somos semeadores, né? Nós somos semeadores. E as crianças precisam que nós estejamos ali, não é? Porque Jesus, ele veio ao mundo, ele trouxe a alegria ao nosso coração, né? Ele trouxe a alegria. Jesus, ele é um Deus que ele é muito, sempre a Bíblia fala sobre o vinho, né? E a alegria do Espírito Santo na nossa vida, a liberdade, você ser livre. Eu sou uma pessoa livre, eu digo muito. Eu fui aprisionada, 14 anos aprisionada numa prisão com uma pessoa muito agressiva, uma pessoa que me batia, uma pessoa que me abusava verbalmente, viu? Então, tudo isso eu passei. Mas hoje eu tenho alegria. Por quê? Porque o Senhor chegou e curou a minha alma, curou o meu espírito. Hoje eu digo, a coisa mais importante que eu tenho depois da salvação é a minha liberdade. A minha liberdade. Você ser livre, você ter alegria de fazer as coisas, poder dormir, né? Eu não podia dormir, eu não podia falar qualquer coisa, eu não podia rir muito, se eu risse já queria me bater. Tudo isso a gente passa para ter a experiência, viu? Não é porque Deus é ruim, não, é porque Ele quer que nós tenhamos algumas experiências, porque é as áreas que Ele vai nos usar. Então eu entendo perfeitamente. O olhar de uma criança, muitas vezes, já me diz tudo, porque eu entendo pelo que eu passei, tá bom? E Jesus, quando ele morreu ali na cruz, a criança, ela tem que entender que ali naquela cruz, quando Jesus morreu, ele levou sobre ele, não é? Os nossos pecados, ele levou sobre ele, né? Ele levou os nossos pecados, ele levou as nossas depressões, criança, as nossas depressões, Jesus levou. Então creia que ele é a alegria da sua vida. Ele levou aquela depressão e ele colocou lá na cruz, né? Aquela tristeza, a tristeza que a sua alma sentia, Jesus também levou para a cruz, né? As nossas enfermidades. Não é que nós não venhamos a ter enfermidade, nós vamos ter, mas nós sabemos que aquela enfermidade, se ela nos colher desta vida, nós vamos morar com Jesus no céu. Então é muito gratificante servir a esse Deus. E você vai mostrando para a criança que Jesus, ele levou todas essas coisas que nos abalam, que nos entristecem, que tiram o nosso foco. Muitas vezes a criança não quer ir para a escola por causa do bullying. Eu tenho um neto que não quer mais estudar, está com 17 anos, esse ano ele fez, por causa de bullying. Viu? Então, tudo isso Jesus levou na cruz. Se alegre, porque Jesus levou na cruz. E ele levou, e ele morreu. E sabe o que é que aconteceu, crianças? Tudo isso se transformou, em paz, em salvação, né? Tudo isso foi transformado em coisas boas, coisas maravilhosas, que se nós não desfrutarmos aqui, vamos desfrutar com Jesus no céu. Tudo passa. A Bíblia diz que tudo é passageiro. Até a flor, né? De manhã ela está bem bonita. Quando é de tardezinha,
ela já está com as pétalas caindo, ela já está murcha, e assim somos nós. Todas as nossas emoções, elas vão passar. No céu não entra pecado, não entra tristeza, não entra angústia, não entra dor, e a criança tem que entender isso. Ela tem que crer na verdade que a Bíblia está falando, tá bom? Porque nós temos também que passar para eles que a morte é eterna. Depende das nossas decisões. Você vai escolher ou ir para o inferno, que é a morte eterna, não é? Mentindo, levantando falso, brigando, chamando palavrão. Ou você pode ir morar com Jesus no céu, ter a vida eterna, viu? Então, criança que vai ser alcançada por vocês que são apacentadores. Elas têm que saber que um dia vão se olhar no espelho e vão dizer: eu sou diferente. Eu tenho hoje o semblante de Cristo. Cristo, eu estou parecida com Cristo. E as pessoas também dizem isso. Quantas vezes eu chego em algum local, em determinado local, e as pessoas me perguntam: a senhora é evangélica? Eu digo: sou salva. É porque a senhora é diferente. Eu digo: evangélico tem muito aí dando escândalo. Agora o salvo, separado, o santo, aí é diferente. Não pode estar dando escândalo. Não pode estar fazendo aquilo que o mundo faz. Viu? Por quê? Porque tem alguém olhando para nós com os olhos de fogo. Ele está olhando, os olhos dele penetram no mais profundo. Não adianta se esconder. Não adianta fazer algo e dizer: ninguém viu. Ele viu. E ele vai prestar conta com você. No dia que Papai do Céu nos chamar e a gente estiver diante dele, tudo que a gente fez, de bom e de ruim, ele vai abrir o livro e vai nos dizer. E todo mundo vai saber. Viu? É muito bom chegar no céu e receber das mãos de Jesus a coroa, não é? Que foi guardada para aqueles que o servem, o obedecem, né? Aquela coroa gloriosa que eu creio que vai estar lá no céu nos esperando. Eu digo muito que a minha preocupação é encher a minha coroa de pedras preciosas. Eu quero uma coroa bem bonita. Eu não quero chegar no céu e ter uma coroa, às vezes nem receber uma coroa, não é? Tanto tempo a gente passar aqui e não fazer nada para o Senhor. Não multiplicar o que Ele colocou nas nossas mãos. Tem que multiplicar, né? Porque no céu, eu creio, que é como aqui, em relativo, né? Então, se você, aqui, você tem que fazer algo para que você receba em troca e tenha como comprar sua roupa, comprar o seu alimento, comprar o seu calçado, pagar as dívidas, então, lá no céu, nós também temos que ter essa poupança. Não que nós tenhamos que pagar roupa, calçado, não, isso nada lá vai ter. Mas nós vamos ter privilégios, eu creio, viu? Privilégios especiais, né?
vai ter a coroa, vai ter os galardões, né? Vai ter, é como a Bíblia, ela compara o povo de Deus, a igreja, como um grande quartel-general, né? Então, num quartel tem o quê? Tem o soldado, tem o cabo, tem o sargento, tem o tenente, cada um tem um privilégio. Eu creio que no céu vai ser da mesma maneira. Cada um vai ter um privilégio, conforme o que plantou, viu? A história que fala sobre prisão, a história de Silas, né? Que nós podemos desenvolver para as crianças, pode ser tipo teatral, né? Uma história como teatro, fazendo uma peça, e as crianças entenderem que a oração é a chave para todas as respostas. Você quer a resposta de alguma coisa? Está aqui a chave. Oração. Oração é a chave que abre todas as portas. Viu? A oração, né? Que Paulo e Silas ali, quando eles foram presos, foram algemados. Deixa eu pegar aqui as algemas. Eles foram algemados. Tanto eles foram algemados, eu creio, que naquele tempo não tinha essas algemas, né? Eu creio que não tinha. Eu creio que a Bíblia diz que eles foram amarrados, foram açoitados, né? E eu creio que essa aqui é a que mais se adequa àquela época, a parte dos pés, as algemas dos pés, né? Mas eles ficaram ali presos naquela prisão e eles louvavam ao Senhor. Eles louvavam ao Senhor, né? E naquela prisão. Mas por volta da meia-noite, né? Por volta da meia-noite, aí o que é que aconteceu? Por volta da meia-noite, as cadeias se abriram. Olhe que meia-noite, muitas vezes nós passamos o dia, já estamos cansados, já estamos abatidos, não é isso? Mas foi onde o anjo do Senhor deu aquele terremoto grande e o anjo do Senhor abriu aquelas portas, né? Aquelas portas se abriram, as cadeias ficaram ali livres para que Paulo e Silas saíssem. Mas eles não saíram, porque se eles saíssem, ia prejudicar uma pessoa. E eles preferiram ficar e ganhar aquela pessoa e a família daquela pessoa para Jesus, que era o carcereiro, né? Então, é muito importante vocês fazerem um teatro com alguns irmãos, pega 3 irmãos, um é Paulo, um é Silas, o outro é o carcereiro, fazer aquele teatro, né? É a forma melhor que tem para eles entenderem, tem muitos visuais também. Eu não quis fazer por isso, porque eu queria dar a vocês a ideia do teatro, tá bom? Mas se vocês quiserem, eu tenho a história de Paulo e Silas em visuais. E é muito importante, muito interessante, muito gratificante servir a esse Deus tão maravilhoso, tá? Aqui eu termino, os moldes já vai estar no nível 6. Os moldes é só para quem faz o curso e é aberto só para eles, para o pessoal do curso. Quem quiser fazer o curso ainda está em tempo, tá? O curso vai ficar 2 anos, eu acredito, na internet, no Facebook. É um grupo privado e vai ser muito bom ter você conosco, tá bom? Então, um beijo para todos e até o próximo vídeo, que vai ser
a porta das águas. Um beijo.